Estamos prontos mais e mais para servir, e o nosso interior a ti confiar, para ser um instrumento de valor em suas mãos. Sim. Bom dia, queridos irmãos que já estão chegando aqui para esse momento especial de fé, de emoção e também de confiança no nosso Deus. Desejo a todos uma feliz Páscoa, afinal estamos aí num recesso enorme, né? E alguns estão ainda pensando, né? Que Páscoa é essa que a gente tem que ficar dentro de casa? É o que nos apresenta para essa ocasião. E já vamos aproveitando para saudar aqueles que estão clicando aqui e se identificando, né? Então seria bom que você mandasse um alô, um bom dia, um feliz sábado, para eu saber que você está aí do outro lado. Kátia, bem-vinda. Tiago, Renata, Irla, Maria José, Marcos Cunha, estão aqui conosco já e, portanto, bem-vindos. Dentro de alguns minutos nós abriremos o livro sagrado para meditarmos no que Deus tem a nos revelar para este sábado de manhã. Gostaria de mais uma vez agradecer aos irmãos que participaram da nossa drive-thru solidária no sábado passado. Foi uma grande bênção e arrecadamos muitos alimentos, muitas cestas básicas para repartir com os necessitados. Bem-vindo, Jonas e família, aqui para a nossa live também. E os queridos irmãos ali do Jardim Silvânia, são todos muito bem-vindos. Anderson está chegando agora também, Magalhães também está conosco, Gonçalo, Marilda, todos bem-vindos aqui para este momento de encontro, esse momento de fé. Como eu estava dizendo, muito obrigado a todos que contribuíram com uma sacola de alimentos ou com uma cesta básica, enfim, fizemos com certeza a diferença na vida de dezenas de famílias, de pessoas que com certeza hoje terão o que comer porque nós tivemos o coração solidário. Algumas igrejas estarão continuando hoje, mas para o próximo sábado nós queremos renovar o drive-thru solidário. Então, nessa semana, ao comprar alguma coisa, separe para continuarmos ajudando os necessitados. A pandemia está aí, muitos não podendo trabalhar. É mais do que momento de nós repartirmos aqueles a quem Deus tem dado bênçãos também para os necessitados. Tânia, bom dia, feliz sábado. Leila, Francisco, Danilo, Marlene, muita gente chegando aqui conosco, a Beth, a Ana Paula, são muito bem-vindos aqui a essa nossa live, esse momento de estudo da Palavra de Deus. Mais uma opção que você tem para nós ampliarmos a possibilidade das pessoas terem um contato, uma comunhão com o nosso Deus, você pode clicar aí na sua página e abrir uma sala de vídeo. É só você visualizar aí e com isso você pode convidar outros amigos, adventistas, não adventistas, porque a mensagem da Palavra de Deus não é apenas para os adventistas aqui de Mojimirim, é para qualquer um que queira uma palavra de fé e uma palavra de esperança. Irmão Pedro, Denise, bem-vindos, estamos todos aqui juntos, Marlene, Terezinha, e alguns vão chegando, é assim mesmo, e sem dúvida nenhuma daqui a pouco nós estaremos aqui com um tema fantástico a respeito do patriarca Jacó. Teodoro, Evelise, Cecília, todos aqui que estão conosco, a minha filha lá em Marília, bem-vinda, Gisele, estamos felizes porque estamos aqui na presença de Deus, prontos a ouvir a sua voz. Semana Santa, só lembrando, temos ainda hoje e amanhã. Muitos têm convidado amigos, têm feito o trabalho de evangelização através das redes sociais. Hoje é mais uma oportunidade. Todas as noites o pastor Luiz Gonçalves está falando ao nosso coração
e transmitindo mensagens poderosas para atrair pessoas a Jesus, terem o interesse de se prepararem para a sua volta. Priscila, bem-vinda. Estamos aqui então prontos para abrir a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 7 e 8. Hebreus, capítulo 11, verso 7, 8 e 9. Hebreus 11, 8 e 9. Leio aqui na versão da minha Bíblia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E eu viro aqui a página da minha Bíblia, no verso 21, eu encontro as seguintes palavras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Nós já vamos voltar para esse texto, mas como estamos falando do patriarca Jacó, bem-vindo Daniela, José Francisco, Cláudio Vital, Mila, são todos bem-vindos aqui à nossa live. Acabo de ler a respeito de Jacó, a quem havia recebido a promessa do seu avô Abraão e de seu pai Isaque. Para que nós entendamos o contexto da história da vida de Jacó, é necessário que a gente comece, como é normal, do começo. E o começo é Abraão saindo da sua terra, indo para um lugar onde não sabia onde chegaria, mas sob a providência divina. Abraão, ele peregrina por uma terra alheia, mas que Deus havia prometido dar a ele e à sua descendência. Ali, quando tem ele 100 anos e sua esposa Sara 90, Deus cumpre a promessa através do nascimento de um filho. O filho prometido por Deus. E ele recebe o nome de Isaque. Isaque é agora o herdeiro das promessas de Deus. E se lembrarmos um pouquinho da história, nós vamos saber que Isaque, ele recebe uma noiva através da providência divina, pois o seu pai pede para o servo mais fiel para que busque uma esposa no meio do seu povo. E ele então chega, é uma história longa, mas hoje não é o foco, né? Com Rebeca. E Rebeca se torna a esposa de Isaque. A Bíblia diz que Rebeca era estéril. E então eles oraram a Deus, porque havia uma promessa de uma grande descendência, e Rebeca, ela concebeu. E não veio um apenas, veio 2. E o primeiro que nasceu era peludo, a Bíblia diz, e também era ruivo. E foi dado o nome dele de Esaú. E o seguinte veio com a mão no calcanhar de Esaú, como tipo dizendo, eu também quero sair. E então ele recebeu o nome de Jacó. Os nomes na Bíblia, principalmente no Oriente, eles tinham um grande significado. Os pais geralmente escolhiam o nome para os filhos com alguma característica que desejavam para os seus filhos, ou que ainda de alguma maneira identificavam o seu nascimento, ou até mesmo o que desejavam para o futuro. E Jacó recebe esse nome, e a tradução literal do hebraico do nome de Jacó é suplantador ou enganador. Como vocês sabem, nome não é uma coisa que nós escolhemos, mas os nossos pais que escolheram, e alguns inclusive dizem, ainda bem que a Bíblia diz que nós receberemos novos nomes. Alguns gostam do nome, outros nem tanto, mas o fato é que nós recebemos um nome. E Jacó recebeu aquele nome. E esse nome o acompanhou durante grande parte da vida. Um abraço aí para o irmão Irineu, Rogério, Maria Conceição, a Mari, a Mel, né, que está conosco. Todos bem-vindos aqui à nossa live.
E estamos falando exatamente sobre Jacó, o patriarca Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Ora, quando Jacó nasceu, por características que todos temos, Esaú se tornou um grande caçador. E o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma surpresa para ninguém, para aqueles que conhecem a história bíblica. E Jacó era mais pacato, caseiro, e então ele se apegou imediatamente à sua mãe, Rebeca. E Jacó também ele valorizava mais a espiritualidade. E por isso ele desejava a primogenitura. Mas ele não tinha sido o primeiro a nascer. Quem nasceu primeiro foi Esaú. A primogenitura era uma vantagem financeira, mas não era isso que interessava Jacó. Era a liderança espiritual da família. E por isso que Jacó tinha um desejo no coração de ser o primogênito, para dar sequência àquela geração de adoradores do Deus eterno. Conhecemos a história que um dia Esaú, ao voltar da caça, estava tão cansado e sentiu o aroma de uma comida muito saborosa que Jacó estava preparando. Lentilha, pão, aquele cheiro gostoso. E ele, sem pensar muito, ao Jacó dizer: olha, eu só te dou se você trocar comigo pela primogenitura. E ele então, a Bíblia diz que ele diz assim: o que a minha primogenitura vai valer se eu morrer de fome? E ele então jurou que a primogenitura seria passada para Jacó. Uma coisa é jurar, outra coisa é constatar as perdas que ele teria ao ter concordado naquela hora de cansaço. Mas Jacó, no seu coração, ele colocou a ideia de que agora ele era o primogênito legítimo, ele tinha os direitos. E quando o seu pai já estava avançado em dias, nós conhecemos a história também, a sua mãe, juntamente com ele, fazem uma manobra para que a bênção da primogenitura verdadeiramente ficasse sobre Jacó, enganando assim tanto Isaque como o próprio Esaú, que havia concordado, mas não havia raciocinado direito o que significava aquilo. Quando Esaú sabe que o pai havia dado para Jacó o direito de primogenitura, ele ficou irado. E a conversa de Esaú foi a seguinte: quando meu pai morrer, eu vou tirar a vida do meu irmão Jacó. E Rebeca, a mãe dos dois, ficou sabendo. E aí então, ela raciocinou: como que eu vou perder 2 filhos no mesmo dia? E então ela planejou a fuga de Jacó para as terras do seu irmão Labão, e assim comunicou a Isaque que o filho ia passar algum tempo lá, arrumar uma esposa entre os adoradores do Deus eterno. Enfim, o plano foi feito. Mas agora Jacó tinha que largar, tinha que abandonar a sua casa, a mãe, o pai, para ir para uma terra distante. E lá foi Jacó, jovem, e é nesse contexto que nós começamos a entender a história e as suas fases, para meditarmos como a história de Jacó pode nos trazer lições espirituais para a nossa vida. Aproveito aqui um intervalinho para saudar a Dani, a Leila, Macreide, meu irmão Eliel que está assistindo, Nelson lá em Marília, Elaine Barbosa, Milene, Rose, Paulo, enfim, os que estão conosco de perto ou de longe, especialmente os irmãos aqui de Mojimirim, ali da Vila Dias, do Parque das Laranjeiras, Jardim Planalto, os irmãos do Maria Beatriz, Jardim Silvânia e os queridos irmãos aqui da Igreja Central. Todos são bem-vindos, estamos meditando na vida do patriarca Jacó. Que Deus possa realmente nos abençoar, que possamos extrair lições poderosas da vida deste homem. Como já vimos, o nome era algo muito relevante na vida dos filhos de Deus. E Jacó não tinha o melhor dos nomes. O significado era de alguém que era enganador. Isso não é bom para ninguém carregar um nome como este, né? Mas infelizmente era esse o seu nome
em virtude daquilo que já conversamos aqui nessa manhã. Jacó agora está indo para um lugar especial. Esse lugar é especial, mas é desconhecido. E claro que sentimentos de medo, sentimentos de aflição acompanhavam ele na direção do nada, do desconhecido. E em meio à sua jornada, ele, quando a noite cai, ele precisa dormir. E ao dormir, ele tem um sonho. Já vamos tratar do sonho de Jacó, que você conhece muito bem, mas antes quero voltar e lembrar o que o apóstolo disse em Hebreus, no capítulo 11, o verso 21. Vamos voltar aqui para entendermos agora esse contexto. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então, aqui encontramos Jacó sendo retratado no texto bíblico, já avançado em dias. E a Bíblia diz apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Bordão, uma espécie de cajado, muito utilizado ali no passado. E podemos imaginar por essa declaração a respeito de Jacó, um velho cansado que carregava um bastão para sustentar o peso do corpo e sustentar a força de suas pernas. Todavia, o verdadeiro significado nada tem a ver com esse pensamento. Ele já estava com uma idade avançada, mas ainda era um homem forte, um homem resistente. Aqui vemos um homem de fé que está apoiado naquilo que foi uma declaração de Deus para a sua vida. E agora entramos no âmago da mensagem desta manhã. Aproveito o intervalinho aqui para saudar a irmã Rosa, a Aline, a Dani, que está ali com a família, ouvindo a palavra de Deus e vendo aqui e participando da nossa live. Então, nós encontramos aqui este servo de Deus, Jacó, sozinho, mas no texto bíblico diz que ele está apoiado sobre a extremidade do seu bordão, do seu cajado. Na antiguidade, esta vara, este cajado, ele era muito utilizado pelos patriarcas. E era um costume na cultura oriental cada pessoa ter o seu cajado. Como alguns anos atrás as pessoas tinham um relógio. O relógio era muito importante. E as pessoas inclusive tinham aquele relógio que colocava num bolso especial da calça, né? Naquele tempo, no tempo de Jacó, no tempo dos patriarcas, eles andavam com um bordão. Esse bordão ele não era apenas um apoio para um pastor cuidar das ovelhas. Este bordão, este cajado representava parte da sua identidade, porque era uma maneira em que se registrava uma figura de autoridade. Era uma marca personalizada do seu possuidor. Então cada um tinha um cajado especial, não era uma simples vara que você pode trocar, você pode encontrar e deixar em qualquer canto. Era algo que o patriarca levava onde quer que fosse. Ao seu lado, ao dormir, estava o seu cajado. E nesse cajado ele registrava fatos importantes da sua vida. E aqui é importante entendermos isso. Ele, inclusive, registrava no cajado, por exemplo, as suas riquezas, quantidade de gado que ele cuidava e administrava. Era uma forma de fixar uma norma, um código de propriedade. E era uma espécie de um código de propriedade. O cajado de alguém mostrava características da sua própria personalidade. E esse cajado era marcado por um selo deste patriarca. Cada um tinha a sua marca especial, o seu selo. Na antiguidade também era utilizado para identificar as propriedades, como já disse. Não existiam rolos, livros, forma de registrar alguns fatos extraordinários. Então, na carência de algo em que você pudesse registrar, o que eles faziam? Eles tinham em seu cajado pequenos registros que marcavam momentos específicos, dramáticos da sua própria existência. Ali estavam
também as suas experiências particulares. Inclusive, ali estava registrado o seu Deus, ali estava registrada a sua fé, ali estava registrado tudo aquilo que era importante e mais importante na sua vida. Aproveito para saudar a Cícera, minha prima Nancy, lá em Leme, Milene, Célia Martins também está conosco. Todos são bem-vindos aqui ao estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Então nós entendemos que o cajado era muito importante para alguém. E por isso que ao ler Hebreus 11, verso 21, nós vemos que Jacó não tinha largado do seu cajado. Agora já estava na fase final da sua vida e o escritor bíblico lembra de Jacó apoiado no seu cajado, apoiado em tudo aquilo que era importante para ele e no que estava registrado naquele cajado. Tem uma história que nos ajuda a entender melhor a importância do cajado, e eu vou apenas relembrar para vocês, está em Gênesis capítulo 38. Ali o filho de Judá, o filho de Jacó, Judá, um dos filhos, né, um dos 12, Judá, ele tem uma experiência muito particular que é narrada no capítulo 38 de Gênesis. Ele se casa, ele tem 3 filhos. O primeiro filho ele consegue uma esposa para o seu filho e o nome dela na Bíblia é Tamar. Tamar casa-se com filho de Judá. Vai aqui raciocinando comigo. A Bíblia diz que era mau e o Senhor permitiu que ele morresse. Tamar ficou viúva. Era costume daqueles tempos que o filho próximo ele suscitasse a herança daquele que havia morrido. Um costume esquisito para os nossos dias, mas era comum nos dias em que eles viviam. Portanto, Judá agora diz: Tamar, você agora vai ser esposa do segundo filho, que é Onã. Acontece que Onã, ele sabia do costume, ele não queria, vamos dizer assim, entre aspas, produzir um filho para levar o nome do seu irmão que estava morto. E, portanto, ele burlava esse processo. Fato é que Tamar, então, não tinha marido e não podia ter filhos. Por esse e outros problemas, Deus permitiu também que Onã morresse. E Tamar continuava na casa de Judá. Agora Judá tinha um filho pequeno. E esse filho pequeno a Bíblia chama de Selá. Selá era pequeno, então ele falou: eu não posso te dar Selá como marido, porque ele é muito pequeno. Ele precisa crescer, precisa se tornar um homem. E então, de acordo com as nossas normas, ele então te dará a possibilidade de ter um filho. Mas por enquanto, volta para a casa dos seus pais. E Tamar voltou para a casa dos seus pais, esperando que a promessa fosse concretizada com a possibilidade dela ter filhos com agora o terceiro filho de Judá, Selá, que era ainda rapazinho. O fato é que passou-se o tempo e nada de Judá lembrar da promessa de dar a ela a possibilidade de ter um filho com Selá. E ela foi ficando aborrecida com isso. Então, numa determinada situação, que a Bíblia conta no capítulo 38 de Gênesis, Judá ele vai para uma outra região, para ver a questão dos seus negócios, do seu gado e tudo mais. E no caminho ele agora estava viúvo e ele encontra uma mulher com um véu, e ele pensa que ela é uma prostituta cultual. Naquele tempo, inclusive, tinha até uma questão aí envolvida em religião, a prostituição cultual. E ele então falou para ela: olha, eu estou a fim de ter um relacionamento com você. E ela disse: bom, então o que você vai me dar? Afinal, não estou aqui de graça, né? E ele falou: não, eu vou te dar um cabrito. Vou te dar um cabrito. E ela falou: e como que eu vou ter prova de que você não está apenas falando isso? E ela então pediu o bordão dele, o selo e um cordão que acompanhava o bordão ou o cajado. E ele concordou, deixou com ela, teve um relacionamento com ela e foi embora. Mas não esqueceu de que ela havia ficado com algo que era muito precioso para ajudar, como já explicamos anteriormente, o seu cajado, o seu bordão, que tinha ali registrada a sua história. Ele mandou o cordeiro, como havia combinado,
mas ninguém encontrou quem era aquela prostituta cultual a quem ele deveria resgatar o seu bordão, o seu selo e o seu cordão. Bom, ele falou: o que eu posso fazer? Fiz uma bobagem, entreguei o meu cajado e agora fico sem, mas pelo menos eu cumpri a minha parte. Resumindo a história e finalizando, para nós entendermos a importância do bordão. Quando ele voltou, ele soube depois de 3 meses que Tamar, a nora do primeiro, do segundo filho e prometida para o terceiro, estava grávida. Claro, se ela estava grávida é porque ela havia adulterado com outro homem que não da família dele. Ele imediatamente, para cumprir a lei, falou: deve morrer. A lei diz que se adultera dessa forma, tem que ser apedrejada. E ele então chamou os oficiais, os líderes da cidade e falou: tragam Tamar para a gente cumprir a lei. E quando Tamar foi trazida, ela disse: você sabe de quem é este bordão, este cordão e este selo? Foi deste homem que eu engravidei. Quando Judá olha, era o seu cajado, o seu bordão. E ele então diz: mais justa ela do que eu. Ele vê que ele havia cometido uma insensatez, inclusive envolvendo o seu cajado. E assim, Tamar é salva da morte e Judá reconhece que deveria ter cumprido a sua parte. Apenas relembro essa história para que nós vejamos a importância do bordão, a importância do cajado naqueles dias. E dessa maneira, pela lei, Tamar deveria ser queimada e apedrejada, mas foi salva do juízo, porque o cajado identificava o dono, e o dono era Judá. O cajado pertencia a um príncipe. O que significava então o ato de Jacó em Hebreus? Fazendo essa ponte. Quando a Bíblia nos diz que Jacó adorou apoiado sobre o seu cajado, estava indicando que ele tinha um suporte histórico, uma memória de fatos marcantes e pontuais que Deus havia realizado em sua vida. Algum tempo atrás, quando não havia esses meios modernos de comunicação, nós tínhamos a nossa Bíblia, né? A Bíblia não era tão simples e ter uma Bíblia era algo muito importante. Eu lembro da primeira Bíblia que eu ganhei, ganhei num concurso bíblico lá na cidade de Cascavel, uma Bíblia especial, me acompanhou durante muitos anos, tinha ali as minhas marcas, as minhas anotações. O cajado hoje seria como a nossa Bíblia, apesar de que nesses dias onde você pode ter a Bíblia num celular, num computador, num tablet, parece que perdeu um pouco essa mística, né? A Bíblia de alguém, folheada, usada durante muitos anos, mas dá uma ideia para a gente entender que hoje estamos baseados nas promessas de Deus, assim como os patriarcas lá do passado. Quando a palavra de Deus diz que ele adorou apoiado em seu cajado, é porque seu cajado retratava uma história de fé, uma declaração do amor de Deus por ele e dele para com Deus. Quando ele adora, ele está dizendo: eu me apoio no que está escrito no meu cajado, que fala sobre o que Deus declarou para a minha vida, sobre como Deus cuidou da minha vida. Querido irmão, querido amigo, de que maneira você, ao olhar para trás, pode ver a mão de Deus na sua vida? Quando você foi chamado para ser um cristão, para ser um adventista do sétimo dia, como foi esse processo? Você se lembra? Deus nunca abandona os seus filhos. Como na vida de Jacó, nós vamos ver que Deus nunca abandonou os seus filhos também. Foram muitas coisas que Deus acompanhou na vida deste seu servo. E vamos abordar nessa manhã 2 das 3 fases da vida de Jacó. E no sábado que vem nós vamos terminar esse estudo com a parte final. Então você pode abrir a Bíblia agora para nós vermos como Deus se revela para Jacó ao ele estar fugindo de Esaú, com aquele plano especial da sua mãe Rebeca, para que ele não tivesse problemas
ou perdesse a sua vida por causa daquele engano, o engano da primogenitura. Então você pode encontrar aí na sua Bíblia, no capítulo 28, verso 11. Jacó está fugindo. Jacó está indo para um lugar distante. Claro que ele está com medo, claro que ele está preocupado. E a Bíblia diz, no verso 11 de Gênesis 28, assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será Betel, a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Aqui Jacó, ele faz um pacto com Deus. Um pacto de fidelidade. Senhor, eu confio nas tuas promessas. Eu confio em tudo aquilo que tens me revelado através desse sonho, da escada em que os anjos subiam e desciam do céu para a terra. Eu confio que cuidarás de mim nessa jornada. Então eu faço um pacto, uma aliança contigo. Essa aliança de fidelidade foi marcante na vida de Jacó. Ali ele encontra um local que ele nem podia imaginar, mas que a Bíblia relata que ele muda o nome e dá agora o nome para aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Aqui eu tive um encontro com Deus. Querido irmão, quando foi que você teve um encontro com Deus? Quando que você sentiu o desejo de pertencer única e exclusivamente a Deus? Foi ano passado? Foi há 5, 10, 20, alguns quem sabe há 50 anos? Não importa. Daquele momento em diante, Deus nunca te abandonou, nunca te desamparou. Não importam as lutas, os problemas que a gente venha a enfrentar nesse mundo. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não esquece de tudo aquilo que Ele fala para nós. E voltando para Jacó, Jacó agora, com o seu cajado na mão, ele escreve, quem sabe, em um dos lugares importantes do seu cajado, a palavra Betel. Betel, o momento em que Deus revela-se a ele e faz lindas e maravilhosas promessas. Betel é a casa de Deus. Eu estava aqui pensando que estava sozinho, mas Deus está comigo. Querido amigo, no meio dessa pandemia, muitas vezes alguns estão solitários. É claro que todos nós estamos já cansados, estamos com saudade das nossas igrejas. Eu estou com saudade de estar com os irmãos nas igrejas, mas não podemos nos esquecer que assim como Deus cuidou de Jacó, assim como Deus protegeu de males e de perigos, Ele está com você aí na sua residência. Ele está com você aí na sua casa. Não importa onde você esteja, Deus está ao teu lado. E os mesmos anjos revelados por Deus e
enviados por Deus para nos proteger, eles estão cuidando de cada um de nós, sem dúvida alguma. Assim como Jacó sentiu a presença de Deus, você pode sentir a presença de Deus aí, agora. Mantenha a sua fidelidade a Deus, faça e renove o seu pacto de amor e fidelidade a Deus. Senhor, Tu tens um plano para a minha vida e eu quero viver sob a Tua proteção, sob a Tua providência. Nós somos adventistas e estamos aguardando o maior acontecimento da história do universo, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos mantenhamos leais e fiéis ao nosso Deus em tudo. Este é um momento de renovação, renovação. E se você não tem um cajado, você tem a sua Bíblia. Você pode escrever mais uma vez na Páscoa do ano de 2020. Você pode escrever nas suas próprias palavras: Senhor, eu sou Teu. Eu já entreguei a minha vida a Ti e, portanto, eu renovo a minha fidelidade. Marque isso para que você não esqueça nunca que você tem um Deus que nunca te abandona, que está sempre ao teu lado. Jacó, a partir daquele momento, nunca foi o mesmo. Em sua jornada, Jacó continuou vendo a providência divina. E nós passamos alguns capítulos da vida de Jacó de forma rápida, mas o fato é que ele foi até a terra de Labão, ali encontrou o seu tio e ele se enamorou de uma linda mulher. A Bíblia conta, ele se apaixonou por Raquel. A história diz que Labão o enganou. Durante 7 anos ele trabalhou para poder desposar Raquel. Mas no dia do casamento, que seria com Raquel, ele recebeu Lia. Triste, né? Ele ficou decepcionado. Mas ele amava muito Raquel. E então disse: vou trabalhar outros 7 anos, porque eu quero ter Raquel na minha vida, no meu lar. Eu quero casar-me com Raquel. E Lia agora já era sua esposa. Interessante que Lia era muito fértil, deu vários filhos para Jacó, mas aquela a quem ele amava não tinha a mesma fertilidade, e só por providência divina que ela pôde gerar filhos, como José, um outro exemplo maravilhoso, e também Benjamim, mas essa já é outra história para uma outra live. Então, nós podemos ver a providência divina na vida de Jacó. Ali, depois de ter pago com 14 anos pelo dote do casamento com 2 filhas de Labão, agora finalmente ele pode começar a construir a sua própria herança, a sua própria renda. Mas a Bíblia diz que Labão, vendo que Deus abençoava a Jacó, mudou o salário dele 10 vezes. Não é fácil, hein? Não é fácil você encarar um sogro desse que, para se beneficiar, vai simplesmente trocando o seu salário. Chega um momento em que Jacó percebe que os próprios parentes, outros filhos de Labão, começam a dizer: Jacó chegou e agora ele está tomando tudo aquilo que é nosso. Na verdade, Jacó tinha um compromisso com Deus. Jacó era fiel. Ele havia feito uma aliança com Deus. Ele era fiel, inclusive na devolução dos dízimos, como a palavra de Deus diz, e Deus o abençoou. E ele foi enriquecendo de uma forma sobrenatural. Parece que tudo que estava nas mãos dele prosperava, multiplicava, e ele, percebendo que havia aquele mal-estar, ele começa a pensar dessa maneira. Mas interessante é que a palavra de Deus diz que é Deus que diz que é para ele voltar para a terra dos seus pais. Deus novamente aparece para Jacó e diz: Jacó, você já cumpriu a sua missão aqui, agora você tem uma família. Agora você precisa voltar para a terra que eu prometi dar para você e dar para o seu pai Isaque e para o seu avô Abraão. Betel é o lugar da revelação de que Deus estaria em sua vida, quando o céu se abre e Deus declara o seu propósito para a vida daquele seu servo. Aqui no capítulo 28 nós encontramos isto, mas agora nós vamos
verificar que a promessa de Deus, no capítulo 28, nos apresentava 7 detalhes importantes. E eu quero que a gente lembre disso. Em primeiro lugar, essa terra em que estás deitado darei a ti. A promessa de Deus. E a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma promessa que Deus fez a Jacó: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Queridos, eu queria dizer que essa promessa feita a Jacó, nós que somos herdeiros espirituais das promessas de Deus, ela é renovada para cada um de nós. Deus olha para mim, para você e diz: eu estou contigo. Eu vou guardar você, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. E te farei tornar para essa terra, a terra prometida. No nosso caso, a terra prometida é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Essa é a promessa que Deus fez a cada um de nós. E muito em breve será cumprido. Deus afirma para Jacó: não te deixarei, até que haja cumprido tudo o que tenho falado. Querido amigo, querido irmão, eu quero renovar novamente a tua e a minha fé de que tudo o que Deus prometeu em sua palavra será cumprido na tua vida. Nenhuma das promessas de Deus voltará vazia. Então, quando Ele promete: eu estou com você, eu te ajudo, eu te suporto com a minha destra fiel, não tenha dúvidas, esse é o mesmo Deus que prometeu para Jacó e cumpriu na primeira fase da vida de Jacó. Jacó viveu durante vários anos com Labão, seu tio, mas chega um momento em que ele decide voltar. Deus diz: é hora de voltar. E então ele começa o caminho de volta. Volta para a terra dos seus pais. Ele volta para a terra da promessa. E começa então a segunda fase que estamos estudando nessa manhã. Eu convido você para ir algumas páginas um pouquinho para frente, capítulo 32, e eu quero relembrar aqui no verso 1 e 2, como que Deus vai se revelando na vida do seu servo Jacó. E quero lembrar que Deus também vai se revelando na tua vida. Verso 32 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Queridos, aí em sua casa há um acampamento. E principalmente agora que a pandemia está gradativamente alcançando o nosso país, você está protegido pelos santos anjos de Deus. Você pode até não ver os anjos. Jacó viu os anjos. E Jacó disse: eu não sabia que os anjos de Deus estavam acampados aqui para me proteger. Queridos, os anjos de Deus, os mensageiros silenciosos de Deus estão cuidando de você, estão ao teu lado, estão vigiando e guardando cada passo, cada decisão que você toma. Deus está aí ao seu lado e no seu coração. No capítulo 32 de Gênesis, nós vamos ler a segunda parte deste encontro de Jacó com Deus. Verso 22 do capítulo 32. Vou ler alguns versos. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel,
pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui está um dos grandes momentos da palavra de Deus na vida de Jacó. Jacó, mais uma vez, está com medo. Está seguindo a orientação de Deus para voltar para a terra dos seus pais, a terra da promessa. Mas eis que ele sabe que ele vai encontrar alguém que não tinha boas recordações a respeito dele, o seu irmão Esaú. Esaú prosperara e Esaú nunca mais tivera notícias a respeito do seu único irmão Jacó. E agora ele fica sabendo que Jacó está vindo de retorno. E claro, Jacó tinha direito à primogenitura. O que significava a primogenitura? Não apenas a liderança espiritual, mas também a maior parte dos bens da família. E Esaú deve ter pensado: agora é a hora. Mas Deus não permitiu, como Ele não permite, que os homens simplesmente prejudiquem aqueles que estão sob a guarda e proteção de Deus. Ao saber do retorno de Jacó, Esaú prepara 400 homens. Para que encontrar o irmão com 400 homens? Para que um exército para encontrar apenas o seu irmão e sua família e seus servos? Nós podemos imaginar aqui de que Esaú tinha talvez algum sentimento, talvez até de vingança, mas o fato é que Jacó manda presentes para aplacar o seu irmão Esaú, e ele está receoso, porque apesar de estar fazendo a vontade de Deus, ele tem receio de um inimigo que poderá de alguma maneira destruí-lo. Ele separa a sua família em duas partes, em dois bandos, porque ele pensa: se Esaú quiser me destruir, tomar as minhas riquezas, ele pode tomar, mas pelo menos que eu fique com a minha família. Ali está ele diante de um momento nevrálgico de sua vida. E agora ele faz o que você e eu devemos fazer. Diante das crises, diante dos problemas, devemos colocar tudo em oração. Jacó está orando sozinho. Ele está clamando ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao seu Deus. E surge como se uma espécie de inimigo, e ele, quem sabe, pode ter pensado que era alguém enviado por Esaú para tirar-lhe a vida, para prejudicá-lo, e ele começa uma luta física. E essa luta física, a Bíblia relata que demorou muito tempo, tanto é que nasceu o dia, o sol apareceu e eles continuavam lutando. E finalmente, não podendo vencer fisicamente Jacó, tamanha a sua gana em se defender, aquele ser, que nós sabemos que nada mais era do que alguém enviado por Deus, ele toca agora num nervo da coxa de Jacó. Mesmo com uma dor lancinante, Jacó resiste e diz: eu não vou te soltar. Porque Jacó percebera que não estava lutando apenas com um ser humano, era alguém que tinha um porte, uma estrutura sobrenatural. Ele percebe que não é um servo de Esaú que tinha vindo para perturbá-lo, e ele agora então se agarra àquele suposto inimigo. Agora não é inimigo, é alguém que pode lhe dar a certeza de que Deus está ao seu lado. E ele então resiste e diz: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Ora, alguém só poderia abençoar se fosse alguém vindo da parte de Deus. E nesse momento, Deus muda o seu nome. O seu nome é Jacó. Jacó é enganador. Jacó é passado. O seu nome agora será Israel. Israel. Todos os nomes que terminam com essa nomenclatura El, tem alguma coisa, alguma ligação com Deus. Como eu falei sobre a importância dos nomes, por exemplo, vou dar o meu nome. O meu nome tem uma tradução do hebraico, Gediel. Gediel é alguém conhecido por Deus. Olha que interessante, né? Os meus pais me deram esse nome, mas que representa algo fantástico,
Eu não sou mais um no meio da multidão. Gediel, eu sou conhecido por Deus. E Jacó agora recebe o nome de alguém que seria abençoado de forma extraordinária. Deus quer, através da mudança do seu nome, mudar o destino da sua vida, da sua família e comprovar que todas as promessas que fizera se cumpririam na vida daquele seu filho. Ali, Jacó recebe um novo nome. Ali, Jacó recebe um novo destino. Em Peniel, Deus se revela a Jacó e diz que vai continuar cuidando da vida dele, que vai cumprir tudo aquilo que havia já dito a ele lá no sonho, lá em Betel. Aqui, Jacó não apenas ele está na casa de Deus, aqui ele está em comunhão com o próprio Deus. E por isso ele muda o nome daquele lugar. Por quê? Porque você pode ter uma igreja. A igreja é um ponto importante. Foi talvez numa igreja que você aceitou a Jesus e disse isso publicamente? Você testemunhou através do batismo? Mas você pode encontrar a Deus em qualquer lugar. Deus pode se revelar em qualquer situação. E nos momentos de maior crise, é aí que nós podemos ver a presença do Onipotente em nosso viver. Jacó reconheceu que naquele local, ali, naquele riacho, no Jaboque, ele havia visto o próprio Deus face a face. E então ele coloca o nome daquele lugar agora de Peniel. Peniel, eu posso imaginar Jacó agora pegando o seu cajado e com a pedra ou com algum tipo de metal, ele escrevendo no seu cajado, Peniel, Peniel, vi o próprio Deus face a face. Sim, queridos, você e eu precisamos conhecer Betel. Precisamos estar em Betel, a casa de Deus. Mas Deus se revela a cada um de nós, onde quer que estejamos. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus. E quando nós nos agarramos a Deus e não a uma carteira, não a uma fazenda, não a um trabalho. E nós estamos vivendo como a nossa vida é tênue. Como tudo aquilo que a gente acredita pode, num segundo, perder o sentido. Estava pensando essa semana que hoje nós temos roupas nos guarda-roupas, né? Podemos ter até aqueles que têm reservas, dinheiro no banco, mas carros, mas pouco estamos usando. Por quê? Porque estamos presos por causa de uma pandemia. Queridos, Deus está acima da pandemia. Deus está acima das nossas crises. Ele é aquele que se revela para nós em momentos de aflição, como se revelou na vida de Jacó. Peniel, eu posso ver Deus face a face. Você pode aproveitar esse período para se aproximar mais de Deus, para renovar a sua fé e colocar aí na sua Bíblia ou num lugar importante da sua vida a certeza de que Deus está ao teu lado, de que Deus está te guardando e te protegendo. O verso 31 na Bíblia diz o seguinte: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Sim, queridos, Deus permite algumas provações, algumas aflições. Estamos marcados, aqueles que têm mais idade, têm marcas de crises anteriores, de problemas anteriores, mas podem olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo, Deus esteve na minha vida e no meu coração. Há muitos irmãos aqui em Mojimirim que poderiam dar esse testemunho, porque já estão nesse caminho há muitos anos e Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou na mão e nem vai deixar, porque as suas promessas são verdadeiras e fiéis. Na sua vida, você teve a oportunidade de conhecer a casa de Deus, mas acima de tudo, em algum momento, você também teve o seu encontro com Deus. E é quando os problemas eles vão tomando uma certa proporção, que nós vemos a nossa pequenez, que nós sentimos que somente Deus pode nos ajudar em momentos cruciais.
Vivemos em momentos cruciais. Apegue-se a esse Deus. Deus vai se revelar de forma poderosa na sua vida e no seu coração, assim como fez em Peniel com Jacó. A experiência da vida de Jacó em Peniel é a tua e a minha experiência de alguma maneira? Porque em Peniel, Deus quebranta o seu filho para que ele volte os seus olhos mais uma vez para aquele que pode nos proteger, para aquele que pode nos guardar. Anos antes, Jacó tinha buscado as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, através de uma trapaça, através de trocar um prato de lentilhas pela primogenitura. Mas agora ele é abençoado de verdade por Deus, o Deus que o acompanhara até as terras de Labão e agora o traz de volta. Deus lhe quebranta e agora diz: você não é mais Jacó, você não é mais um enganador, você tem agora uma nova identidade. Eu vou te dar um novo nome e lhe põe uma marca para que ele nunca se esqueça de Peniel. E agora o seu nome é Israel. Agora ele está literalmente apoiado no seu cajado. Um cajado que tem Betel, mas também tem Peniel, que lembra ele a quem ele serve, em quem ele confia. Ele pode andar apoiado nas promessas de Deus que estão registradas no seu bordão. Deus lhe diz que agora aquelas promessas que ele já havia feito se cumprirão uma após a outra. Em Peniel, Deus muda a sua identidade, a sua natureza, até a sua própria genética. Deus remove dele a natureza pecaminosa e enganosa. Ele dá a natureza de um príncipe. Jacó agora, ele está apoiado num cajado. E este cajado tem as marcas de um Deus fiel, de um Deus que está sempre em nossa vida e em nosso coração. Existem momentos na tua, na minha vida, que precisamos que algo ocorra para que nós não nos esqueçamos a quem pertencemos e quais são os planos de Deus para a minha e a tua vida. É nesse momento que Deus fala diretamente ao nosso coração. É nesse momento que Ele remove de nós os nossos planos terrestres e nos coloca mais uma vez no rumo do céu, no rumo que Ele quer e deseja para cada um de nós. Ele nos purifica para que nós possamos, mais uma vez, nos identificar como aqueles que pertencem ao remanescente povo de Deus, que se prepara para a segunda vinda de Cristo a essa terra. Temos que ter cuidado para não rejeitarmos o toque de Deus. O toque de Deus serve para que nós reconheçamos que quando Deus está na direção da nossa vida, podemos ser alcançados por crises, por problemas, mas a vontade dele será cumprida de uma forma ou de outra. Alguns talvez confiem em outras coisas e Deus está dizendo: você só pode confiar de verdade em mim. Tem um texto na Bíblia que diz: alguns confiam em carros, né? Alguns confiam em cavalos, mas eu vou confiar no Senhor. Essa deve ser a minha e a tua decisão renovada nesta manhã de sábado. A pessoa que nunca foi quebrantada, muitas vezes não tem ainda a experiência de um Peniel, a experiência de ver Deus face a face, de ver a proteção divina face a face. Mas se você não teve, você vai ter o seu Peniel. Um momento em que você vai estar frente a frente com Deus e de que você não pode confiar em mais nada, a não ser na proteção divina. E Ele vai renovar a sua fé e a sua fidelidade a você, para que você não esqueça que você é filho do Rei do Universo. Você é um príncipe, você é uma princesa, você faz parte da realeza celestial. E quando nós virmos a grandiosidade de Deus, nós reconheceremos a nossa pequenez. Quando nós virmos a imensidão de quem é Deus, a sua santidade, nós reconheceremos a nossa pecaminosidade. Quando virmos a onipotência de Deus, reconheceremos a nossa debilidade. Quando reconhecermos quem é verdadeiramente Deus, vamos reconhecer quem somos nós. E tenha certeza de uma coisa:
Deus é tudo e nós nada somos. Mas o nosso valor está no fato de que hoje estamos num sábado de Páscoa. E nós sabemos que há 2000 e tantos anos atrás, Jesus estava ali descansando na tumba. Ele estava cumprindo o seu próprio mandamento, nos deixando como legado, como exemplo de que ele veio a este mundo para dar o seu precioso sangue, para que nós tenhamos uma transformação. Não apenas Betel, não apenas Peniel. Você pode anotar hoje na sua Bíblia, ou num lugar que você considera o lugar onde estão depositada a sua fé e a sua esperança, que você muito em breve receberá, como Jacó, um novo nome dado por Deus. E esse nome, segundo a Bíblia, lá em Apocalipse 2, verso 17, diz que representará a experiência de cada um de nós. Eu não sei qual será o meu novo nome. Eu não sei qual será o seu novo nome. Mas Deus, só Deus, que conhece o âmago da nossa alma, sabe da nossa luta, da nossa pecaminosidade, das nossas traições, Deus vai mostrar que valeu a pena sermos fiéis até o fim. E Ele nos dará, numa pedrinha branca, um novo nome. Qual será? Eu não sei, mas quero saber muito em breve. A Escritura Bíblica diz no verso 31, e saiu-lhe o sol. Parece apenas uma passagem de um evento, mas eu quero lembrar a vocês que na Bíblia o sol é comparado àquele que nos deu a vida, que nos deu a esperança, que nos deu a fé. Jesus é o sol da justiça. E quando nós temos um encontro com Ele, podemos ir pela vida testemunhando do seu amor, porque verdadeiramente somos os seus filhos. E vamos muito em breve receber um novo nome. Em cada etapa dura da vida, onde talvez você não tenha visto saída, quem sabe lugares como se fosse um verdadeiro deserto, Deus nos toca, Deus nos marca, Deus abre um novo horizonte. E a Bíblia está falando de um novo amanhecer. A palavra de Deus nos diz também que a sua misericórdia, as suas bênçãos se renovam a cada manhã. Quando o sol se sai em mais um dia, é Deus dizendo, meu filho, falta muito pouco, e eu em breve voltarei. Voltarei para te levar, para que você possa viver comigo para sempre. Querido, apoie-se no seu cajado. Não num cajado físico, mas nos momentos em que Deus cuidou de você. Onde Deus revelou a imensidão do seu amor. Naquele momento em que você disse, Senhor, eu sou teu. Nos muitos eventos na sua vida, onde você pôde sentir a presença e a proteção dos santos anjos e a presença do próprio Deus em sua vida. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A palavra de Deus tem deixado a vida de Jacó com os seus muitos erros, com os seus acertos, para nós lembrarmos que desde que ele nasceu, até o momento que agora ele já estava na fase final, Deus é aquele que está marcado no cajado da tua vida. Em cada experiência, Deus está ali. Querido, onde você está apoiado? Que todos nós estejamos apoiados nas maravilhosas promessas de Deus. Essas marcas que nos lembram que nós somos pó. Nosso valor está no fato de que Jesus deixou o céu e veio a este mundo para morrer por nós. Amanhã, chamado Domingo de Páscoa, sabemos que de madrugada Jesus ressuscitou. E hoje Ele está no céu e Ele intercede por nós. Quando o inimigo joga diante da nossa face os nossos erros e pecados, Jesus apresenta o seu sangue e diz, eu morri por ele. E por isso você não pode acusá-lo deste pecado. Através do sangue de Cristo, os nossos erros e pecados são limpos e purificados. Glorifiquemos a Deus, um Deus que nos amou tanto que deu a sua vida por nós. A noite escura pode surgir, mas eis que de madrugada o sol vai saindo. Na sua vida, simbolicamente, é Jesus renovando os seus votos de fidelidade
e de que podemos confiar de que tudo aquilo que ele prometeu será cumprido. Saiu-lhe o sol quando ele passou Peniel. Quando nós temos um encontro com Deus, como você está tendo nessa manhã, o sol da justiça vai à frente e podemos segui-lo sem ter nenhuma dúvida, sem ter nenhuma sombra de dúvida de que estamos nas mãos de Deus. O cajado de Jacó tinha 2 marcas indeléveis. No próximo sábado, nós vamos concluir essa meditação com a 3ª parte. E mais uma vez seremos abençoados pela certeza do poder de Deus. Você receberá um novo nome. Um nome que registra a sua fé, a sua fidelidade num Deus que nunca falha, que nunca falta e em breve voltará nos buscar. Incline a sua fronte onde você está. Eu quero orar por todos nós. Pai eterno, muito te agradecemos porque tu já nos revelastes um Deus amoroso, um Deus que tem um plano para a nossa vida. Um dia nós o aceitamos, um dia nós o colocamos como centro da nossa vida. E durante meses e anos temos te servido. É bem possível que provas, lutas tenham nos assustado, mas mais uma vez a nossa fé foi renovada através do exemplo da tua proteção na vida do teu servo Jacó. Que nós possamos continuar confiando somente em ti e que em momentos difíceis nós possamos voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa fé num Deus que sempre esteve conosco, nunca nos abandonou, já nos conheceu no ventre materno e muito em breve virá para nos buscar, para vivermos com Ele para todo sempre. Senhor, nós queremos receber um novo nome. Um nome que representa as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas acima de tudo a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E que isso possa ocorrer muito em breve na nossa vida, na vida da Tua igreja. Neste sábado, nós reafirmamos, no cajado ou em qualquer lugar que tenhamos, que nós sabemos onde é a Tua casa. E que todos nós já tenhamos tido a experiência de Peniel, de ter a certeza de ver o próprio Deus agindo e atuando em nossa vida e em nosso coração. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez. Queridos, a palavra de Deus tem mensagens maravilhosas, como na vida de seu servo, o seu servo Jacó. Nós vamos continuar no próximo sábado nesse tema, porque é um tema fascinante e ainda nós poderemos encontrar as bênçãos de Deus na vida e no coração. Um abraço para a Renata, que está aqui, conosco, assistindo com a tia, Maria Marques, a Miriam e o André e família também estiveram conosco, a Ana Elisa, Maria Pereira, agora estou podendo mencionar, até a irmã Shirley lá de Sumaré, a irmã Marilene, a Rose também conosco, lá de Valinhos. Que Deus abençoe a todos vocês, a Cida, a Assunção, o Éder Trulha, um abraço para vocês aí também, Ellen Silva, Remi, um amigo meu de infância, passou aqui conosco, Alessandra, André e outros mais que se manifestaram aqui. Eu menciono aqueles que colocam alguma coisa aqui na nossa live. Então, se o teu nome não está sendo mencionado, é simplesmente porque eu não consigo te identificar, ok? A Evelyn, que está conosco, a Aparecida, Renan Prado, maravilha, Dani, Danilo, muita gente conosco. Que Deus possa abençoar vocês, a Alessandra e o Ney também, que está conosco. Muitas pessoas aqui que deram o seu alô e foi uma alegria estarmos juntos. Só relembrando, na quarta-feira temos a nossa live, o Culto do Poder. No próximo sábado vamos continuar esse tema e durante essa semana nós vamos renovar aquela nossa campanha para no próximo sábado novamente fazermos o drive-thru solidário, ok?
2 semanas passando, vai ter já famílias que nós atendemos precisando e outras, quem sabe, que a gente não conseguiu atender ainda. Então vamos abrir o nosso coração e também os nossos recursos para poder ajudar o nosso próximo. Eu sei de muitas pessoas que gostaram muito da experiência, de poder compartilhar. Então fica aí, renovada a nossa campanha, ajude o seu irmão, campanha de solidariedade, a solidariedade em alta, né? E nós somos a razão do viver de Jesus. Fica aqui o meu abraço carinhoso e a certeza de que todos os dias estamos orando por vocês. Orem por nós também, que Deus abençoe a todos. Aquele abraço.